Boa tarde, boa noite, bom dia. É com muita alegria que damos hoje início a mais uma jornada do Grupo Miramês de Fürstenfeldbruck, em parceria com a Rádio Estação da Luz. Eu, Sheila Folhart, quero agradecer à Rádio Estação da Luz por nos ceder o espaço para este momento de reflexão e aprendizado. O objetivo deste programa é trazer a doutrina espírita e os conhecimentos do Espiritismo para o maior número de pessoas que tivermos a possibilidade de alcançar. Desejo frisar que o programa será em português, mas caso haja alguém da língua alemã, por favor, se identifique que será feita a tradução simultânea para vocês. Hoje vamos inaugurar este momento de reflexão com uma reflexão sobre as duas primeiras palavras da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 3. A partir da próxima semana, começaremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e alternando com o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje temos a honra de ter dois convidados muito especiais, duas pessoas muito queridas, o Elielson Tavares, diretor e produtor da Rádio Estação da Luz, e o Hélio Tinoco, de Vila Velha, que é um expositor e pesquisador espírita, coordenador dos cursos da ESD e AD, da Sociedade Espírita Guilhom Ribeiro, de Vila Velha. Eu gostaria de pedir ao Tavares agora para nos fazer uma prece de abertura do nosso grupo de estudo espírita Miramês Online. Querido Tavares, é com você. Muito boa tarde, minha amiga Sheila. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. E ter a reboque aqui, meu amigo Hélio, esse sorriso que deixa a gente feliz. Parece que a gente acabou de tirar na Mega Sena sozinho quando vê um sorriso desse. E aí, acompanhado do seu, a gente fica muito feliz. E principalmente a Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, que você conhece tão bem, poder fazer esse link com a Alemanha dos nossos corações, porque com certeza tivemos aí, eu e o Hélio, né, a todos nós estamos aqui, já tivemos aí encarnados aí nessa Alemanha, nessa germânica terra de papai. E aí nós vamos fazer uma prece. E quando eu pensei na prece de Cáritas, e aí é a prece que a mamãe, né, da Sheila gostava muito, e não foi nada combinado. Mas com certeza ela me induziu. Com certeza. E aí nós vamos fazer a prece de Cáritas, que é um presente de Jesus, porque ela chegou justamente no Natal de 1873. E ela diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, dai ao aflito a consolação, dai ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita.
e todas as lágrimas secarão, todas as dores irão se acalmar. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deva se refletir a vossa imagem. Graças a Deus. Obrigada, querido Tavares, por essa prece maravilhosa. Ela me emocionou bastante. Muito, muito obrigada. Foi muito lindo. Nada melhor para começar um trabalho como esse, como a prece de Cáritas. Bom, Hélio, querido, eu te dou as boas-vindas mais uma vez e gostaria de pedir para você ler para a gente uma mensagem edificante. Sheila, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço carinhoso aos internautas que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar depois. E eu separei aqui, dentro do nosso tema, Pai Nosso, a lição do livro Fonte Viva, a lição 77, que traz como título Pai Nosso. E Emmanuel, então, vai discorrer sobre o versículo 6 do versículo 9 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. A primeira parte da frase é onde o Senhor nos ensinava a orar e ele dizia: vós, quando orardes, dizei, Pai Nosso. E em cima do Pai Nosso vem o comentário de Emmanuel que diz assim: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhes recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades, as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estaremos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus, para começar, Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, a pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Palavras de Emmanuel.
E que palavras! Muito obrigada, querido Hélio. Bom, então eu vou ler para a gente o capítulo 28, o item 3, e aí eu gostaria de pedir para vocês fazerem comentários e faremos comentários juntos sobre esse tema. Se eu estou com óculos errado, um minutinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que se movem no espaço. Por toda parte, deparamos com a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que não te glorifica. Ingrato, aquele que não te rende graças. Você gostaria de começar para a gente, Hélio? Sheila, eu estava aqui ouvindo a sua leitura desse capítulo 28, item 3, e me lembrando da questão 4 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai inquirir os benfeitores espirituais, esses invisíveis que vêm construindo o pensamento religioso racional, atualizado, esse proposto pelo Espiritismo, e questionados por Allan Kardec, a pergunta é: como se pode provar que Deus existe? Como é que se pode provar a existência de Deus? E os benfeitores espirituais apontam para as obras da criação, falando de um axioma onde não pode haver um efeito sem que haja uma causa. Nos convida a olhar, por exemplo, para os astros, para as plantas, na visão de Kardec, para os elementos pequenos e macros e micros, e perceber a criação, a mão divina de Deus. Esse Pai amoroso que tem como intenção maior nos aproximar da paz, da felicidade, da harmonia. Então eu fico pensando que o texto que Allan Kardec registra é extremamente coerente, porque ele vem depois da questão número 4, onde nós podemos ver Deus num pequeno inseto ou então numa erva minúscula. Se pararmos, se conseguirmos deter o ritmo acelerado da vida, e pararmos por alguns minutos para observar uma pequena flor, uma abelha, um inseto que seja, nós vamos ver detalhes impressionantes que não poderiam ter sido fabricados pelo homem, mostrando então que Deus existe e que Deus é soberano, que Deus é amoroso, que Deus é Pai e que Deus é Pai de todos nós. Aí eu imagino que seria essa a primeira fala, querida irmã Sheila. Muito obrigada, está dentro de tudo aquilo que a gente também compreende. Querido Tavares, desejas também colocar alguma coisa? Gostaria muito, mas antes eu gostaria de saber, eu estou na Alemanha, eu estou aqui no Brasil e eu quero participar do grupo Miramês. Como é que eu faço para entrar em contato com você? Coloca aí, por favor, para a gente adicionar aqui nas nossas chamadas aquelas pessoas que vão querer depois trabalhar, quem sabe brasileiros que estão aí na Alemanha, ou alemães mesmo, certo? Para que a gente possa dinamizar cada vez mais o grupo Miramês. Hélio, você é fantástico. Eu tenho que aplaudir de pé durante pelo menos uma eternidade e meia todas as suas falas. E quando você chamou o item 4, eu pensei no 21, quando ele diz assim: é impossível imaginar Deus um só instante no ócio, na pergunta 21. E você, Sheila, foi muito feliz em começar com o Pai Nosso, a coletânea de preces de Espírito, no capítulo 28. E ele começa assim com um preâmbulo. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. E para termos uma ideia, esse capítulo 28, que é um capítulo muito pouco estudado,
e aí vai um pequeno puxão de orelha em todos nós, pelo movimento espírita mundial, a coletânea de preces espíritas. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E olhe bem, ele se torna maior porque esse é o 28. O 27 é também preces espíritas, pedis e obtereis. E ele termina com a mensagem de Santo Agostinho, que é a alegria, o prazer da prece. Então, olhe bem, os espíritos são dito que nada em relação é a forma, o pensamento é tudo. Por que esses espíritos do Senhor, possuidores do conhecimento maior, na obra moral do Espiritismo, traz a prece como os 2 últimos capítulos desse livro fantástico, o Evangelho segundo o Espiritismo? Com certeza, eles estão querendo falar alguma coisa para a gente. Não é isso, dona Sheila e seu Ed? Com certeza. A gente tem que entender que quando Kardec veio, ele trouxe para a gente não somente como eu posso dizer, um compêndio, um livro qualquer. Ele trouxe para a gente uma terceira revelação. A gente tem que entender que quando Jesus disse essas palavras, Pai Nosso, foi um escândalo. Foi um escândalo naquela época. Quando a gente imagina que a Judéia antiga, ela era regida por patriarcas que adoravam Deus. E quem era o patriarca? Era aquele homem justo, mas era também aquele homem duro. Era aquele homem que obedecia a Deus sobre tudo. Peguemos o exemplo de Abraão. Abraão foi capaz até de levar o próprio filho, único filho, para sacrificá-lo. Então a gente vê que era um povo que veio do deserto, era um povo muito rude. E naquela época, para eles, os judeus, eles viam Deus como esse Deus patriarca, esse Deus duro, esse Deus austero, esse Deus vingativo. E vem Jesus e diz: olha, gente, Pai Nosso. E bem no final do Evangelho, quer dizer, ele deu todas as lições para a gente, Kardec trouxe tudo aquilo que a moral espírita tem a nos oferecer, e aí ele disse: agora vamos orar. E vamos pegar o Pai Nosso, porque quando a humanidade, nós como humanidades, levarmos a sério essa palavra Pai Nosso, todos nós vamos nos sentir irmãos. E aí não vai haver guerras, não vai haver fome, não vai haver pessoas passando necessidades. Por isso é tão importante a gente entender a palavra Pai Nosso. É muito mais profunda do que somente aquela oraçãozinha decorada que a gente reza correndo enquanto a gente vai dormir. Sheila, sem te cortar, já cortando, é interessante lembrar no seu raciocínio, né, que esse mundo sem guerra, esse mundo de paz, esse mundo livre da miséria e da fome, Allan Kardec vai citá-lo no livro A Gênese de Kardec, capítulo 18, item 27, quando ele fala da geração nova. No item 17, anterior, ele vai dizer que a fraternidade será a pedra angular de uma nova ordem social. Essa ordem social, essa nova ordem social, é o mundo que você está citando. Esse mundo onde vai imperar a justiça, onde vai imperar a harmonia, o amor, a paz, o mundo onde a fraternidade será a grande marca. E eu me lembrando do seu comentário, vou agregar também a fala de Tavares, só queria fazer uma ressalva aqui, que pena nós não podemos ver o Tavares, né? Seria tão bom se a câmera dele fosse consertada. Vamos orar aos espíritos que o ajude a consertar essa câmera para matar a saudade de Tavares, né? Pelo menos visual. Mas estamos ouvindo a voz, já quebra no galho. Mas, enfim, quando Cristo vai nos falar, quando ele é indagado pelo doutor da lei, em Mateus 22, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento da lei? A pergunta era uma pergunta capciosa, uma pergunta mal intencionada, onde queria colocar Jesus numa posição difícil. Era para tentar Jesus na fala de Mateus. Só que o Rabi conhecia a Torá de ponta a ponta, na verdade ele é o próprio autor da Torá, ele é o próprio autor das leis, conhecia profundamente, né? Tem um episódio que narra-nos quando ele teria ido à festa da Páscoa, com seus 12 anos, na volta
ele se perde, entre aspas, da família, quando os pais voltam para procurá-lo, ele está numa roda de conversa com os doutores da lei, explicando-lhes a Torá. Mas o fato é que ele vai acessar o Deuteronômio e vai acessar Levíticos e vai resumir a Torá em 2 mandamentos. Observe, queridos, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento, buscava a racionalidade. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe, meus irmãos, que o que Emmanuel faz na lição introdutória e o que o comentário da nossa irmã Sheila foi feito é que primeiro amar a Deus é quando eu chamo o Deus de Pai. Amar na intimidade, amar na proximidade, amar e entender e aceitá-la como Pai amoroso. E o Pai amoroso não é aquele que faz tudo que o filho quer. O Pai amoroso é aquele que faz tudo aquilo que o filho precisa para ser encaminhado numa direção de progresso, prosperidade, moralidade. Então, Deus, Pai amoroso. No segundo momento, amar ao próximo como a nós mesmos. Observe, então, quando eu recito Pai Nosso, de alguma maneira, eu estou me estabelecendo como irmão de todos. É a fraternidade, é ela a fraternidade. Daí Kardec ter deixado para a gente o caminho. Fora da caridade não há salvação. Qual é o veículo para que um dia eu me sinta irmão de todos? Porque hoje nós percebemos, nós já intelectualmente sabemos que somos irmãos. Mas o que está faltando? Talvez migrar para o sentimento, trazer para dentro de mim. Então, quando eu começo a exercer a caridade, e a caridade é quando eu percebo a dor do outro, me movimento para auxiliá-lo dentro dos meus limites e possibilidades, eu estou desenvolvendo o sentimento do amor. Veja que o amor, então, é a grande meta. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Poderíamos resumir a fala do Cristo na oração que ele nos ensinou, quando nos orientou a começá-la dizendo Pai Nosso. Nossa, que profundo, que maravilhoso, Hélio. Muito obrigada. Tavares? Depois dessa verdadeira dissertação sobre o nosso e não o meu, né? Imagina se Jesus tivesse começado meu pai, né? Teria deixado uma distância muito grande para a gente, mas ele começou, graças a Deus, com o pronome certo. E o Pai Nosso, Mateus 6, 9, 13, se não me falha a velha memória, tentando aí copiar o meu amigo Hélio, é a maior síntese, porque é uma conversa da criatura com o Criador. É uma conversa da criatura para com a criatura. É uma conversa da criatura para com a natureza. E é uma conversa da criatura para o universo. E logo no preâmbulo, os espíritos dizem, através do nosso querido Kardec, que por ela ser tão rápida, tão singela, muita gente faz sem perceber a grandeza de cada palavra. E o nosso querido codificador foi muito feliz, né? Lógico que com a 459, intuído pelos espíritos, a colocar não só o Pai Nosso, mas a cada frase, certo? Uma pequena dissertação tentando trazer para nós a beleza desse verdadeiro poema, porque ela acalma. A prece é o maior refrigério. Eu não sei quantas vezes, eu posso até fazer uma pesquisa, Jesus repetiu 2 coisas muito interessantes, que quando era menino, Hélio e Sheila, eu ficava muito impressionado. Uma, porque eu não entendia, e a outra eu achava que eu tinha que ficar muito vigilante. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas eu não dizia, mas todo olho não é de ver e todo ouvido não é de ouvir. Por que ele está falando que é olho de ver e ouvido de ouvir, né? E a outra era orar e vigiar. Orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. E ele faz quase que como um mantra. E depois ele repete no livro do Evangelho, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos, instruí-vos. Amar é orar, instruir é vigiar também. Quer dizer, é o mesmo orar e vigiar, só que com outras palavras, com mais entendimento para a gente. Então, o doce Cristo nos trouxe essa beleza. Hélio, eu queria poder imaginar um ambiente que foi aquele Monte Carmelo, quando alguém se abeirou do Cristo e disse,
nos ensina a falar com esse teu pai. E ele deve ter dito: meu filho, meu irmão, meu amigo, quando tu quiseres orar, ora como eu sempre orei. E ali ele cantou a mais bela sinfonia que esse mundo possa ter visto e ouvido. É esse o nosso pensamento. Amigo Tavares, talvez nos falte o ouvido de ouvir, né? Os ouvidos de ouvir. Por acaso eu tenho o número de vezes na memória, né? Ele disse isso por 4 vezes nos Evangelhos e por 7 vezes está no Apocalipse também. Só que no Apocalipse tem um acréscimo que diz assim: ouvir o que os Espíritos dizem às igrejas. Um convite a um ouvido, a um ouvir o que os Espíritos têm a nos dizer. Talvez a gente não tenha mais necessidade de tanta informação, a riqueza com que o Espiritismo nos apresenta, a religião, a religação do homem com Deus, é uma vastidão infinita. Eu acho que o trabalho agora a ser executado é dentro da gente. Quando eu consigo ouvir essa realidade espiritual, quando eu consigo me disciplinar diante dessa proposta onde eu preciso reconhecer em Deus o amor maior da minha história, o grande amor. Na verdade, Deus é amor. O resumo de João Evangelista, escrevendo a primeira carta à Ásia Menor, ele diz Deus, porque Deus é amor. Aquele que ama conhece a Deus, aquele que não ama não o conhece. Deus é amor. E nós começarmos a perceber que o mandamento maior, amar a Deus acima de tudo, é um desafio. É um desafio, Sheila, porque amar a Deus, quando as coisas estão boas, andam do jeito que queremos, com alguma fartura, sem doenças, é fácil amar a Deus. O desafio é amar a Deus acima de tudo. Na dificuldade, na dor, na doença, na perda, sabendo que, a gente vai chegar lá ao longo do trabalho, que Deus é Pai amoroso. E Ele não nos dá um fardo, uma prova além do que podemos suportar. Há uma fala de Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o benfeitor espiritual vai nos dizer que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só dá as que podem ser cumpridas. Eu fico pensando, Sheila, e também Tavares, se nossos filhos, quando adolescentes, nos pedissem a chave do carro para dar um passeio, nós negávamos com veemência: não, você não está em condição de dirigir, você não tem idade para dirigir. E nós éramos bons pais. O pai bom é aquele que dá limites, é aquele que diz ao filho o que ele pode fazer. Mas só para fechar o raciocínio, imaginemos então no segundo momento, esse Pai Nosso, esse nosso como reconhecendo todo como irmãos, passa pelo alto amor. Porque amai-vos, amai ao próximo como a vós mesmos. Só que antes de eu seguir nesta segunda linha de raciocínio, eu gostaria de falar alguma coisa sobre esse amor entre pai e filho. A gente aqui tem que ver que isso é muito profundo, porque Jesus falou com Deus como um filho que ama, respeita o seu pai. E isso é algo que na atualidade os pais eles estão perdendo. Isso, o pai e a mãe, você vê uma mãe, um pai de uma criancinha de 4 anos olhando para a criancinha: você me ama, você me ama? A criancinha olha e diz: não. O pai e a mãe choca. Mas claro que uma criança de 4 anos, ela nem sabe o que significa a palavra amor. Primeiro, a criança te respeita, que foi exatamente o que aconteceu no Velho Testamento. Deus ensinou as suas criaturas, aos seus filhos, a respeitá-lo. Depois que os seus filhos aprenderam respeito, veio Jesus e disse: agora ame. Você é meu filho amado, eu te amo. E quando ele disse isso no batismo de Jesus, ele não só disse para Jesus: esse você é meu filho amado, são para todos nós. Porque, como Jesus disse, Pai nosso, não Pai meu. Então, esse amor, esse relacionamento é algo que a gente tem que valorizar muito. Porque hoje em dia muitas pessoas elas não querem mais valorizar. Pai e mãe tem que fazer tudo que filho quer. Não. Você falou uma palavra mágica: limites.
Todos necessitam de limites, nós necessitamos, os nossos filhos necessitam. E essa ideia de um pai amoroso é aquele pai presente, é aquele pai que dá sim na hora certa, dá o não na hora certa, é aquele pai que educa. Eu não vou deixar a minha netinha enfiar o dedinho na tomada. Na mesma hora a vovó corre, nem diz, a vovó só corre e puxa. A menina sai já gritando, esperneando. Mas é melhor ela chorar esperneando do que ela levar um choquezinho e a gente ir para o hospital com ela. Então, com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a gente está ali enfiando o dedinho na tomada, Deus chega e arranca a gente começa a espernear igual a criancinha. Então, Jesus nos apresenta claramente um Deus de amor, um Deus amoroso, um Deus Pai. Não o Pai patriarca do Velho Testamento, mas o Deus amoroso, aquele Deus que está ali a nos cuidar. Sheila, tem uma linha teológica, na verdade ela é do mundo evangélico, dos nossos irmãos evangélicos, embora nós também sejamos evangélicos, de alguma maneira, não é? Seguimos o evangelho, mas enfim, formalmente se referindo a eles, onde alguns, e até de maneira interessante, afirmam que quando o Cristo nos ensinou o Pai Nosso, quando ele se refere a Deus como Pai, ele traz a figura do Pai perfeito, do Pai ideal, do Pai completo, o Pai que a maioria de nós não teve. Então, essa teologia, ela alega que muitas vezes a resistência daqueles que preferem não crer em Deus, embora embrionariamente tragam a crença em si, se deve ao fato de relacionar a palavra pai com aquele pai agressivo, abusivo, ausente, que é o maior perfil dos pais passaram para nossas vidas. Até porque, no mundo de provas e expiações, encarnamos aqui espíritos imperfeitos que cometemos equívocos. Como eles cometeram, nós também, por certo, cometemos na nossa caminhada. No entanto, a ideia, então, de Jesus era nos definir esse Pai, Deus, como sendo o Pai perfeito. E esse Pai perfeito não é o que castiga, mas é o que corrige. E eu me lembrei de um versículo do Velho Testamento, está lá na segunda carta de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Permita-me ler. Eu lhe mostrarei e eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Deus se colocando como aquele que intencionalmente quer nos encaminhar para a perfeição moral, para a busca da evolução. E quantas vezes esse castigo, que nós entendemos equivocadamente no passado, são simplesmente resultados da lei de causa e efeito. Então Deus não nos isenta de receber, de colher aquilo que semeamos, não para que sejamos punidos, não, mas um processo de correção, onde eu sinto. Então, se você disser para sua netinha, olha, não bota o dedinho na tomada que vai doer, e ela insistia, um dia você distraiu, colocou o dedinho na tomada, tomou um choque. Te garanto que ela não vai mais querer colocar o dedo na tomada. Nós aprendemos, não é assim? Então, Deus, Pai amoroso, deixa, olha, você quer, o conselho é esse, ama, respeita, valoriza o outro, seja cortês, seja amigo, seja honesto, semeie o bem, semeie luz. Não queremos. Depois reclamamos, né? Mas, Senhor, tantos espinhos. E o Senhor vai dizer, fruto da vossa sementeira. E eu entendo que a partir de agora eu vou preferir semear flores e não mais espinhos. E aí, gancho nisso que você está dizendo é muito importante, Hélio. A gente tem que ver o seguinte, que o pai, né, esse pai amoroso, como eu posso colocar aqui? Eu não sei como colocar de uma forma legal para que você me compreenda, mas como você falou que muitos filhos têm todo esse problema com os pais. Então a gente diz, mas é por isso que eles não amam Deus. Eu já não... É uma teoria legal, mas eu digo diferente. Nós temos a família que necessitamos para crescer, para nos melhorarmos. E muitas vezes, um pai ausente, ou um pai até grosseiro,
ou um pai que não seja aquele pai ideal, é o que eu necessito naquele momento. É o remédio que eu necessito. Então, essa teoria, eu acho que ela é legal, mas só que ela passa muito a mãozinha na nossa cabeça. Ai, tadinha de mim, eu sou vítima do meu papai. Não, eu não sou vítima coisíssima nenhuma. Se meu papai é ausente, se o marido é ausente, se a mamãe é má, se me largaram, me abandonaram, há um motivo. Porque Deus só deixa acontecer na nossa vida aquilo que vai ser um degrau para que eu melhore, para que eu progrida. Então, essa ideia do vitimismo, eu não gosto dela. Essa ideia de passar a mãozinha, a gente tem que aprender que a gente já saiu daquele estágio primitivo em que a gente era criancinha de 2 anos, dando chute na canela das pessoas. Está na hora da gente começar a ver o pai amoroso como aquele que me dá o que eu necessito para crescer. Eu obriguei minha filha a ir para a escola. Eu obriguei ela a aprender o alemão. Eu obriguei ela a estudar. Se eu não a tivesse obrigado, hoje o que seria? Ela não teria um bom trabalho. Então, o Deus é assim, ele obriga a gente, às vezes, a fazer coisas que a gente não quer para que a gente cresça. E aí vem esse pai amoroso. O pai amoroso, o pai ideal, não é aquele que só me carrega no colo. É aquele que também me pune, como você falou, muito bem colocou. Uhum. E Sheila, a base doutrinária para o seu comentário está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, 19. Vou ler só um pedaço. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que se aproximou. Vejam bem, daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ele não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Veja aí, Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo: servir de prova para uns e para outros meio de progresso. Então, lá nas minhas histórias pregressas, eu fui o pai agressivo e agora arrependido, peço para encarnar numa família onde eu encontro esse pai agressivo, que pode ser até conceituado como um pai ruim, mas é o pai que eu preciso, é o pai que eu mereço. E esse processo corretivo aprofunda a minha forma de entender a não violência, a não agressão, e sedimenta o conhecimento. Então, veja a sabedoria divina, né? E a gente, é claro que teorias, teologias foram fabricadas ao longo dos séculos numa tentativa até honesta de tentar compreender Deus. Mas, meus irmãos, a doutrina espírita era fantástica. Ela é absoluta. Ela nos mostra, ela responde o que a filosofia convencional vem tentando responder há mais de 6.000 anos e não consegue êxito. Quem somos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? E mais importante, por que passamos pelas dificuldades que passamos? Não estamos... A Sheila não está na Alemanha por acaso, nosso irmão Tavares não está no Recife por acaso, Maceió? Natal. Natal, por acaso. Eu gostaria muito de estar em Recife, que é minha terra, depois do Rio de Janeiro, mais preferida. De preferência naquela praia, tomando uma água de coco, né? Em qualquer lugar de Recife é maravilhoso, Afogados, Aflitos, no Rio, eu gosto de qualquer maneira, até do cheiro que exala do Rio eu gosto. Mas aproveitando essa deixa, papai é danado, papai é uma pessoa fantástica, e Kardec termina o Evangelho falando de papai. E, na realidade, ele termina quase todos os livros da codificação falando de papai. Porque na questão 1019, ele faz uma pergunta quase que, assim, num sufoco, num arrobo de fé. Um dia esse reino de Deus, de papai, vai se instalar aqui na Terra, algo que existe sim, quando a gente quiser, né? Então, isso é muito interessante. Enquanto, Hélio, você falava, eu me lembrei da parábola do filho pródigo, do pedagogo, filósofo, filho de Dona Maria e de seu José, Jesus. É engraçado que Jesus apresenta para a gente um pai que não perdoa. Porque o filho chega e diz, olha, eu errei. E o pai, na versão de Jesus, o pai não fala, olha, meu filho, você está perdoado.
E depois, Emmanuel, no livro, eu acho que é Fonte Viva, ele traz o filho egoísta, que ele apresenta para a gente. Vê aí, se você consegue pesquisar, o filho egoísta, em que ele apresenta não o filho pródigo, mas o egoísta, e o pai amando tanto o pródigo como o egoísta. E Emmanuel termina assim: dos dois estão errados. Eu não sei se qual é o que está mais errado. Foi o que errou e arrependeu e voltou, que é o pródigo, ou o egoísta, que é o filho que não ficou feliz com a felicidade do pai, mas mesmo assim o pai soube compreender, né, aquele egoísmo temporário e temporalizou com o filho. Mas meu filho, tenha calma, tudo é seu, vamos ajeitar aqui. Então, papai é aquele ser que ajeita de todas as maneiras, apesar de saber das nossas imperfeições. E tem uma amiga aqui em Natal que diz assim: pai, é tão maravilhoso. Eu ia perguntar, mas olha, vocês aí do Espiritismo, Deus não é onisciente, né? Onipresente, ele sabe tudo. Então, quando ele cria tais desses espíritos, como vocês dizem, ele não já sabia que a gente ia errar. Parece uma sinuca de bico. É esse amigo, assim, muito, né, espirituoso, eu sei, mas ele já aprontou um remédio para a gente, que é uma tal de reencarnação. Então, antes dele criar a gente, ele já criou o remédio para as nossas possibilidades evolutivas. Então, a reencarnação é um grande esquecimento do Pai sobre os nossos erros, sobre as nossas possibilidades extremamente equivocadas. É esse Pai que Jesus trouxe, terminando a nossa fala, na parábola do filho pródigo. Porque a gente sempre fala do filho pródigo, mas esquece o Pai, que é, vamos dizer assim, o ator principal de toda aquela parábola de Jesus. Não é isso, meu amigo Hélio, minha amiga Chico? E o filho egoísta se encontra no livro Pão Nosso. Lição 24, né? Filho pródigo. Encontrei 157 aqui. É o filho egoísta. 157, filho egoísta. Perfeito. Isso. Mas hein, Tavares, só comentando sobre a parábola do filho pródigo, essa visão de um Deus, que na verdade a parábola do filho pródigo eu tenho até comentado que é a parábola das parábolas, que ela resume a nossa história. Né? Um espírito imperfeito, rebelde, que se rebela contra o pai, que se distancia de Deus, mas que sofre e volta. Deus sabe disso. Deus sabe da nossa caminhada. Ele não está nos condenando, nunca nos condenou. Ele sabe da imperfeição que nós militamos. Ele entende. É claro que o incentivo é a gente se reerguer, se levantar, cair em si, tomar consciência e buscar aproximar-nos das conquistas imperecíveis do espírito mortal. Então Deus, na figura do pai da parábola do filho pródigo, ele sequer faz uma crítica. Ele abraça, ele nos aceita como somos, nos acolhe, e mais que isso, ele faz uma festa. E quando o filho egoísta vai discutir, reclamar, ele, não, meu filho, esse seu irmão estava morto, reviveu, vamos fazer uma festa. Muito mais importante ele ter voltado, mas papai, ele gastou o dinheiro todo, ele desperdiçou tudo. Ele não incluía a justiça da misericórdia. Ele não entendia o coração de Deus, né? Coração de pai. É esse pai que nós somos convidados a adotar como figura de Deus, que compreende nosso erro, não nos censura, não nos pune, não nos castiga. A visão espírita de Deus é perfeita, mas nos educa, nos corrige amorosamente, nos encaminha na direção correta e necessária. Não é assim, Sheila? É porque o grande problema da humanidade, Hélio, é que a gente ora dizendo Pai Nosso, mas a gente age como se fosse filho único, que é o caso do filho egoísta, tá? Ele dizia, meu pai é do meu irmão, mas meu irmão eu sou filho único. Que é isso, ele voltar agora e me tirar do trono? Então a gente faz isso o tempo inteiro. A gente fica agindo como filho único. A gente Pai Nosso, mas é assim, é tudo para mim. Eu quero ser o melhor, eu quero ter a melhor roupa, eu quero ter o melhor carro, eu quero viajar, eu quero passear. Eu. Tanto é que até eu brinco dizendo que está no momento da geração do mimi, né? A gente vê um bando de filhos vivendo à custa dos pais. E os pais envelhecendo sem terem a possibilidade de respirar, de ter o descanso merecido depois de anos de trabalho. Porque todos estão sendo, no momento, filhos únicos. Então, a gente tem que parar de ser filho único. Vamos
nos vê o que realmente nós somos, filhos de uma grande família. Uma família que não é só terrestre, não, ela é universal. Porque quando a gente vê os filmes de ficção científica, é sempre assim: o extraterrestre vem para destruir a Terra, para tomar o que é nosso. Então a gente fica ali, nós que somos os grandes, os filhos, os mais inteligentes, e aí os outros vêm destruir. Mas de verdade, somos nós que estamos agindo assim. Então vamos deixar de ser filho único. Vamos nos tornar filho de uma grande família. E uma outra coisa também que Jesus apresenta em relação ao pai é que o filho egoísta ficou do lado de fora. Ele não quis entrar. E o pai que foi atrás. Mas por que o pai não foi atrás do pródigo? Porque ele não sabia para onde ele tinha ido para muito longe. Mas ele saiu. Então, o pai. Aí você falou, e me lembrei da parábola das 100 ovelhas, das 99. É Jesus contando a nossa história. Então, o pai deixou aqueles que estão tudo direitinho, está tudo organizado, e vou atrás daquele outro, né? Que é o destrambelhado, que somos nós. E aí que vem e faz um planeta para a gente, chama Jesus para ajudar, e faz para lá e ajeita para cá, para que casa maravilhosa. Então, esse pai cuidadoso que muitas vezes sai da sua casa, da festa, e vai até o filho egoísta que está do lado, que não quer entrar na festa, porque quando Jesus falou da primeira vez do reino dos céus, ele comparou a festa. E Jesus era um hebreu que falava para hebreu. E quem é hebreu e judeu sabe da importância que é a festa para esse povo. Então, ele falava naquele momento para o povo hebreu. Então, quando ele fez esse comparativo, o hebreu já espera uma festa, né? Toda a simbologia que tem a festa. E essa festa que o pai da parábola do filho pródigo faz, e quando o filho não quer entrar, ele vai lá e busca. Vamos, meu amigo, vamos embora, que aqui é festa, né? E vamos embora. Tavares. Tavares, interessante são os detalhes, né? Porque se você pegar o texto de Lucas para ler o texto, quando o pai vai argumentar com o filho egoísta, o filho diz assim: eu sempre te fui fiel, dedicado, e esse seu filho, que gastou tudo absolutamente, ele é incapaz de dizer, o meu irmão, ele nem quer tê-lo mais como irmão. Veja que é um sentimento que nós trazemos hoje quando julgamos os nossos irmãos de jornada, quando nos condenamos, quando fazemos censuras indevidas, que não temos capacidade de julgá-los. Então, talvez o Cristo tenha sido muito cirúrgico quando nos recomenda a olhar a todos com o olhar do amor, né? Porque ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não tinha censura, ele não tinha, eu vou amar aquele que é bom, aquele que é ruim, eu não vou amar aquele, não, ele amava. Ele simplesmente nos convida a amar. É claro que é um aprendizado, né? Aprendizado que vai demorar algum tempo para atingirmos essa performance, mas algo que nos aguarda. Nós hoje podemos dar um passo mais seguro no aprendizado do amor, quando eu olho para aqueles que estão à minha volta e os compreendo como irmãos. É a essência, né? Meu irmão, adoecido, cheio de dificuldades, mas meu irmão. Mas meu irmão. E isso aqui é muito importante, porque no momento que eu vejo o outro como meu irmão, eu não vou pegar uma arma e dar um tiro nele. No momento que eu vejo o outro como meu irmão, eu não vou deixar ele passar fome. No momento que eu vejo o outro como um igual, isso jamais acontecerá. Tem até aquela experiência que foi feita no mundo inteiro, em várias grandes cidades do mundo, de pegar uma criança bem arrumadinha e soltar no meio de uma praça, assim, com muita gente. Claro que tinham pessoas observando, mas quem passava não sabia. E essa criança era para fazer de conta que estava chorando, que estava perdida. E aí, quando a criança estava arrumadinha, na hora aparecia um monte de gente para cuidar daquela criança, tirar, cadê seu pai, cadê sua mãe? Eles pegavam a mesma criança, botavam toda sujinha, também na mesma situação, na mesma praça, no mesmo lugar. As pessoas passavam por ela como se ela não existisse. Então, as pessoas não viam aquela criança sujinha como o irmão dela, como o igual dela. E quando Jesus nos ensina Pai Nosso, é porque todos nós somos iguais. Não importa se eu estou usando Chanel, não importa se eu estou usando uma marca que não tem nome, não importa se eu estou sujinha, não importa se eu estou na rua.
todos somos filhos desse Deus amoroso. Absolutamente todos. Sheila, o desafio para a gente que conhece a doutrina espírita, que tem as racionalidades da fé, porque isso nós já entendemos. A sua fala é profunda, é incontestável. Mas é sentir. Para a gente não ser aqueles que olham essa criança e também não enxerga. Não é? Porque é muito comum eu enxergar aquele que me interessa, aquele que concorda comigo, aquele que, sabe, que está militando das mesmas ideias que eu milito. O desafio cristão é muito grande, né? O desafio é que a gente vai avançando aos poucos. Mas quem sabe, saindo desse programa, dessa reflexão, a gente não toma mais consciência de tentar, com seriedade, transformar o ensino de Jesus em realidade vivencial, que é a grande proposta espírita, né? É a grande proposta do espiritismo. Então, eu gostaria de pedir para vocês fazerem a colocação final, porque a gente já está quase aqui no fim, né, do nosso horário. Pena que passa tão rápido, né? Eu sempre digo, essas chuvas de bênção são rápidas demais. Então, eu gostaria de pedir para vocês passarem, então, fazer a colocação final de vocês. Vou passar a vez ao meu amigo Tavares. A frase final vai ser comigo, Sheila? Vai ser com você. Então, deixa o Tavares falar primeiro. Muito bem. Eu quero primeiro agradecer, que é uma felicidade muito grande poder trabalhar nessa possibilidade do Grupo Espírita Miramês, né, aí da Alemanha, voltar à carga total. E um sonho é que esse programa, que é em português, vai se transformar num programa em alemão, certo? Para mim, vai ser o sonho dos sonhos, certo? Embora eu não possa participar, porque eu não saberei falar alemão, mas não tem problema, ficarei feliz. E eu quero aproveitar e pedir a Sheila para justamente dizer isso. Então, esse é o seu WhatsApp, não é isso? Então, é o 0160 99 27 28 16, que é assim mesmo, que é fora do país. É o celular de Sheila e, ao mesmo tempo, o WhatsApp do Grupo Espírita Miramês, lá na Alemanha. O e-mail dela está aí. Então, alguém que escuta esse programa, alguém que escuta e passa para alguém que está na Alemanha, vai saber que tem esse grupo, né, que devido à pandemia, por força da pandemia, se viu obrigado a fechar e está reiniciando aqui com toda a força do mundo e com certeza vai voltar às presenciais e vai voltar ao alemão tranquilamente, certo? Então essa é a nossa consideração final e nosso muito obrigado. Eu que agradeço para você, querido Tavares, pela oportunidade da gente estar reiniciando aqui, né? Então, passo para o Hélio fazer para a gente a nossa prece final. Eu já te agradeço, Hélio, foi maravilhoso. Nossa, né, gratidão total. Não podia ter sido melhor o recomeço do Grupo Miramês. E depois da prece do Hélio, a gente vai ter um passe virtual, tá? Que eu gostaria que vocês ficassem e participassem. Tá bom? E eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana, tá? Juntos mais uma vez, onde começaremos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês. Então vamos, também queria agradecer a oportunidade, né, de estarmos juntos nessa tarde, nessa noite, aí na Alemanha. Sheila, Munique fica quantos quilômetros, mais ou menos, daí? Uns 28, né? Eu olhei no mapa ali, 28 quilômetros, é isso? Da minha casa até o centro de Munique são 40 quilômetros. 40 quilômetros, tá. Nossa companheira Carla, que está acompanhando a gente aí pela internet, mora em Munique. Companheira de Carla, que bom! Muito querida nossa aqui, frequentou uma casa espírita aqui na região da Grande Vitória, pessoa muito especial, né? Quem sabe não é uma companheira para ajudá-la de alguma maneira, né? Mas enfim, vamos então... Carla, será um prazer enorme encontrar com você, você viu meu telefone aí, ficarei feliz se você entrar em contato. Então vamos orar, fechar os olhos e agradecer a Deus a oportunidade que tivemos. Senhor amigo, mestre querido, Tu conheces os nossos corações, Tu sabes os nossos mais profundos anseios, Tu sabes do quanto nós queremos avançar na Tua direção e quantas dificuldades têm sido empecilhos. Mas, Senhor, renova-nos a fé,
Nos permite compreender que qualquer situação pelas quais passamos tem um fundamento para ensino do espírito imortal, para educação do espírito imortal. Nos ajuda, Senhor, a vencer os obstáculos e, ombreados uns aos outros, compreendermos que, no futuro, quando seremos um único rebanho e te teremos como único pastor, nós poderemos dar por concluída a nossa tarefa, mas que agora o convite é, Senhor, abraçarmos o teu evangelho, abraçarmos o teu trabalho e divulgar essa doutrina, para que mais corações também te sintam e te percebam como nós temos percebido. Envolve-nos a cada um de nós, esse grupo espírita reiniciando agora, que os amigos espirituais que o assistem possam aproveitar essa nossa disposição para que esse trabalho seja sedimentado e muitos corações alemães possam compreender o teu evangelho e te compreender também. Abençoa a Web Rádio Estação da Luz, esse canal que tem sido bênção na vida de milhares de pessoas. Abençoa essa internet, Senhor, e nos abençoa, dando-nos sempre a tua paz e fortalecendo sempre a nossa fé, para que nada nos faça recuar ou desistir. Abençoa-nos, Jesus. Fica ao nosso lado, protege-nos. E assim damos por concluído essa transmissão desse programa, onde tentamos aqui trazer os seus ensinos para que as pessoas pudessem compreendê-los. Abençoa-nos, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire.
Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.